Olá, caros cursistas! E aí, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta e última videoaula do curso técnico em transações imobiliárias da matéria Direito Imobiliário 2, da parte Obrigações e Contratos. É um prazer, como sempre, estar aqui com todos vocês. Pela última vez, vou pedir a todos que em nossa aula esteja sempre com papel e caneta em mãos para anotar alguns artigos falados em sala e podê-los estudar. Pela última vez, vou pedir a todos que em nossa aula esteja sempre com papel e caneta em mãos para anotar alguns artigos falados e em sala poder estudá-los depois. Também é bom ter em mãos o papel e a caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Se quiser falar comigo para sanar qualquer dúvida, você já sabe. O meu e-mail está lá na sala virtual. É sempre bom reforçar sobre o fórum pertinente à nossa quarta videoaula. É importante a sua participação, então vai lá e participe. Bom, como todos já sabem, pois já falei nas nossas videoaulas passadas, o nosso curso atribui a todos um conhecimento acerca das relações estabelecidas no contrato e as suas obrigações, de modo geral. Nesta nossa quarta e última videoaula, ela vai estar disciplinada no caderno didático nas páginas 49 até as páginas 59. Então vamos começar? Como sempre, vamos começar falando sobre o nosso objetivo nessa aula. Vamos dar uma olhada. O nosso objetivo nesta aula é, como sempre, proporcionar um enriquecimento teórico que lhes dará maior segurança e habilidade no mercado de trabalho, bem como analisar as garantias legais do contrato. Também vamos compreender as arras ou sinais, que já foi estudado no módulo passado, e analisar, por fim, a extinção dos contratos. Até agora, nas nossas videoaulas, nós tivemos a oportunidade de estudar muitas coisas que vai ser essencial na vida profissional de todos vocês. Então, ao final desta aula, eu vou fazer uma breve recapitulada de tudo o que já estudamos nesse curso, neste módulo, dar algumas pinceladas. Isso vai ser importante e revisar nunca é demais, não é mesmo? Bom, vamos primeiramente estudar sobre as garantias legais do contrato e assim saberemos algumas regras previstas na lei onde busca proteger os contratantes. Prestações que vão ser estas relacionadas a problemas com o próprio objeto e relacionado ao direito de adquiri-lo. Ao celebrar um contrato, são celebrados alguns vínculos jurídicos, todos nós sabemos, não é mesmo? Assim surgem algumas garantias para os contratantes. E as principais garantias são essas. Os vícios redibitórios, que são a relação à coisa, e a evicção, com relação ao direito. Ambas as garantias são instrumentos jurídicos que têm a finalidade de resguardar ou garantir o adquirente de determinada coisa em contratos translativos, da posse ou da propriedade, inclusive nas doações onerosas, como vimos na aula passada. Vamos agora, neste momento, estudar os vícios redibitórios. Na acepção do Código Civil, no artigo 441 e seguintes, o vício redibitório é aquele efeito oculto que contém a coisa, o objeto do contrato oneroso, que torne impróprio o seu uso ou prejudique o seu valor. Vamos analisar passo a passo, começando pelo vício oculto, presente no momento da tradição. É muito importante saber que o vício deve vir com a coisa quando ocorre a tradição. Conforme já podemos perceber, o vício redibitório não existe no contrato aleatório, que já estudamos, que diz respeito a um evento futuro,
a um contrato de esperança, vocês lembram? Somente vai existir nos contratos cumulativos, onde as partes já sabem o que fazer, já sabem as suas respectivas prestações. Portanto, após o vício ocorrerá uma diminuição no valor econômico ou tiver um prejuízo qualquer. Por exemplo, eu compro um relógio e o mesmo vem com um defeito. Sendo assim, o objeto terá o seu valor econômico reduzido. Isso é óbvio, não é mesmo? Só que perante tal vício, resta a nós sabermos quais as consequências jurídicas possíveis para sanar tal conflito. E é isso que vamos ver a partir de agora. Pois bem, de acordo com o Código Civil de 2002, a pessoa que adquire um bem com vício redibitório pode reclamar em 2 casos. Vamos conferi-los. Ele poderá rejeitar a coisa, redimindo o contrato, ou reclamar o abatimento do preço. Vamos então estudar cada uma delas, começando por rejeitar a coisa, redimindo o contrato. Neste caso, é o que parece mais claro. Quem comprou o produto, no caso, tem a possibilidade de desfazer o negócio. E assim, a pessoa que vendeu recebe o bem novamente e devolve o valor pago. Ela reassume em desfazer o negócio. Já para reclamar o abatimento do preço, é quando a pessoa que comprou o bem continua com ele, mas com um desconto que foi abatido no valor que já foi pactuado. Em ambos os casos, o interessado poderá entrar com uma ação na justiça. Para a primeira, rejeitando a coisa, a ação ela é chamada de ação redibitória. Já na segunda, que é para reclamar o abatimento do preço, a ação é chamada de ação estimatória. Para finalizar os vícios redibitórios, e para ficar mais claro, vamos dar um exemplo. Eu comprei um DVD, mas o mesmo ele não funciona a sua opção de pause, ou seja, encontra-se com um defeito oculto. Eu terei 2 opções a fazer. Quais que serão essas opções? A primeira, como todos nós já sabemos, é devolver o DVD e pegar o meu dinheiro de volta por meio da reclamação chamada ação redibitória. Já a segunda é ficar com o DVD, mesmo ele não tendo a opção de pause, e buscar na justiça, por meio da ação estimatória, o abatimento do preço. Deu para entender? Ficou bem claro? Bom, essas 2 opções não podem ser cumulativas, não podem ser requeridas juntas. Isso quando houver boa-fé. Agora, se houver má-fé, poderá o interessado optar por uma das 2, isoladas ainda, mas ainda poderá entrar com outra ação, uma ação chamada perdas e danos. Pois bem, vamos agora estudar a evicção. Assim como no vício redibitório, agora há pouco estudado, a evicção é uma garantia prevista na lei para as pessoas que pactuam um determinado contrato. Bem, a evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial, por quem possuía como sua em favor de um terceiro, detentor de direito anterior sobre a ela. Para visualizarmos melhor, pense em uma pessoa que compra um carro usado, de confiança, ele confia no vendedor. Daí, meses depois, recebe em sua casa uma citação judicial convocando ele para se defender em uma ação movida contra outra pessoa que se intitula dono do carro, reivindicando o carro para si próprio. O juiz, no caso, vai decidir que o carro deverá voltar para o antigo dono. Este processo é o que denominamos de evicção. A garantia da evicção decorre de uma eventual perda da coisa. Ela pode ser parcial ou essa coisa pode ser total, cuja a causa seja anterior ao ato de transferência. No caso narrado,
O vendedor do carro deverá responder pelos riscos causados a quem comprou o carro na sua mão. Deu para entender? O Código Civil traz alguns requisitos onde, primeiramente, deve-se observar que o alienante responde pela evicção, ou seja, pela eventual perda da coisa pelo adquirente. Com isso, o legislador busca proteger o adquirente da boa-fé. Sendo assim, são estes os requisitos: aquisição de um bem, perda da posse ou propriedade e sentença judicial ou execução de ato administrativo. Então vamos analisar cada um deles. Primeiro, aquisição de um bem. Para a configuração dessa modalidade, a aquisição ela deve ocorrer por meio de um contrato oneroso, aquele que prevê o sacrifício para ambas as partes. Como vocês já sabem, no contrato gratuito não há de se falar em evicção. Já a perda da posse ou propriedade ocorre em virtude de sentença judicial ou ato administrativo. Uma encontra-se interligada com a outra. Bom, após analisarmos os requisitos básicos, vamos de forma sucinta relembrar tudo o que já estudamos no módulo passado sobre arras e sinal. Vocês lembram? Arras ou sinal é a entrega por parte de um dos contratantes de coisa ou garantia que significa a firmeza da obrigação contraída ou garantia da obrigação já pactuada. Quando a coisa entregue é do mesmo gênero do restante das obrigações. As arras são consideradas como princípio de pagamento. Arras é o valor pago antecipadamente sobre um determinado produto. Tudo isso foi estudado já no módulo passado. Todos vocês devem lembrar. Mas a doutrina designa duas espécies de arras. Vamos dar uma conferida? Essas duas espécies que a doutrina especifica são as arras confirmatórias e as arras penitenciais. A primeira delas, as arras confirmatórias, tem uma tríplice função, que é a de confirmar o contrato que se torna obrigatório e também antecipar o pagamento e fixar previamente eventuais perdas e danos. Uma vez paga as arras, são consideradas o início de pagamento, prestando sinal, caso uma das partes resolva desistir do negócio, o valor pago servirá como indenização. É permitido ainda alguma indenização suplementar, na hipótese de do dano ser superior ao valor dado como sinal, como arras. Em uma de suas características é não permitir o arrependimento. Vamos exemplificar para ficar ainda mais claro. Eu compro na sua mão uma blusa em um determinado valor e eu dou um sinal. Ocorre que eu desisto de comprar essa blusa, mas você teve um prejuízo superior. Neste caso, você pode ficar com o sinal e também cobrar este valor superior como prejuízo e como uma indenização suplementar. Deu para entender? A segunda parte de arras são as penitenciais, onde a partir de agora vamos começar a estudá-las e a entendê-las. E ela ocorre sempre quando as partes do contrato concedem o direito de arrepender, diferente da confirmatória que acabamos de ver. Mas elas também possuem caráter indenizatório. Nas arras penitenciais, não pode obrigar de pagar a indenização suplementar. Ou seja, nas arras penitenciais permite o arrependimento, mas o dinheiro dado como garantia, como sinal, não é devolvido. Aqui não pode se cobrar aquela indenização suplementar. Bom, vamos agora para o nosso último tema desse módulo, que seria nada mais, nada menos do que a extinção dos contratos. Os contratos, como todo o negócio jurídico, nascem, vivem e morrem.
ou seja, são celebrados, executados e se extinguem. É natural que um dia os contratos sejam excluídos. E isso pode ocorrer por várias circunstâncias. O nosso Código Civil de 2002 dedica ao tema nos artigos 472 a 480. Bom, após estudar tais artigos, chegamos à ciência de que o contrato poderá ser extinto, acabado, por 3 maneiras diversas. Vamos analisá-las? Tais maneiras são a resolução, rescisão e resilição, e é a que vamos estudar agora. Todas essas 3 maneiras são bem fáceis de compreender. Vamos começar pela resolução. No contrato, poderá haver a resolução quando uma das partes contratantes não cumpre com o que foi combinado, com o que foi pactuado. Ela não cumpre com alguma das cláusulas. E se não cumprir as cláusulas como foram acordadas, pode desencadear na ruptura contratual. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Eu vou vender um lote em 24 prestações para alguma pessoa. A pessoa para a qual eu vou vender o lote começa a não me pagar a partir da 12ª prestação, por exemplo. Neste caso, eu posso requerer a extinção do contrato, pleiteando o desfazimento do negócio. Lógico que eu vou devolver os valores já pagos à pessoa do lote e assim desfaz o negócio. Vamos dar uma analisada no slide agora. Quando vocês lerem contrato extinto por resolução, tem que vir à sua cabeça imediatamente a palavra inadimplemento. Já compreendida a resolução, vamos agora para a rescisão. A maioria das pessoas situam a resilição como sinônimo de resolução, mas as doutrinas clássicas entendem diferente, onde a rescisão significa a invalidação de um contrato viciado pela lesão. Tal lesão se dá quando há uma desproporção de valor, ou outra coisa que não seja proporcional. Isso pelo fato da necessidade ou inexperiência da pessoa. Vamos dar um exemplo novamente para facilitar o nosso entendimento. Eu resolvo vender a minha casa por R$100.000, porque estou com dificuldades financeiras ou porque não tenho experiência sobre a venda e resolvo colocar este valor. Só que a minha casa vale R$600.000. Nessa situação, o negócio jurídico poderá ser invalidado. Por quê? Pelo vício da lesão. Assim, irá gerar a extinção do contrato. Por fim, vamos ver o que é resilição. Já vos adianto que é uma dissolução do contrato pela simples vontade de ambas as partes. No caso, as partes não têm mais vontade de pactuarem algum acordo. É muito comum essa modalidade nas prestações de serviço, como já foi citado no decorrer desse módulo. Como, por exemplo, você não quer mais a TV paga ou coisa do tipo. Mas a resilição, ela pode ser bilateral ou ela pode ser também unilateral. A bilateral, todos nós já imaginamos que seja quando ambas as partes optam pela ruptura do contrato, certo? Pois bem, e a unilateral é quando só uma das partes optam pela ruptura do contrato. Só que nesse caso, deve ser avisado, antes da ruptura desse contrato por uma só pessoa, ela deve ser avisada com no mínimo 30 dias para a sua dissolução do contrato. Bom, queridos cursistas, é isso aí. E por aqui encerramos os assuntos da nossa 4ª e última videoaula. Vamos agora revisar tudo o que vimos de mais importante e de forma bem rápida. Bom, já vimos na nossa primeira videoaula a natureza jurídica do casamento, não é mesmo? Observamos que o contrato ele está presente e é uma realidade
na vida de todos nós, na vida de todas as pessoas. Vimos a evolução do contrato, né? Vimos que ele se originou lá da Roma. Vimos o conceito de contrato. Estudamos alguns princípios, como a da autonomia privada, o princípio da força obrigatória dos contratos. Tivemos a oportunidade de saber que o direito das obrigações ele está tipificado no nosso Código Civil de 2002, nos artigos 421 ao 480. Demos continuidade aos princípios contratuais, onde foi estudado o princípio da função social dos contratos. Foi também estudado o princípio da boa-fé, que vocês obviamente lembram, que pode ser a boa-fé objetiva ou a boa-fé subjetiva. Vimos os elementos e os requisitos necessários para a existência de validade do contrato, vocês lembram? A manifestação da vontade livre e da boa-fé. Nós vimos lá o objeto ele deve ser lícito, o objeto ele deve ser possível e ele deve ser determinado ou determinável, isso é muito importante na nossa matéria. Vimos também a forma prescrita ou não proibida em lei. Na nossa terceira aula, vimos as classificações do contrato, vimos o contrato de adesão, um contrato muito importante, e vimos também, revisamos que nós já tínhamos estudado esse contrato, o contrato preliminar. E por fim, na aula de hoje, estudamos as garantias dos contratos, revisamos o contrato de arras ou sinal, seu sinônimo que dá ao contrato, e vimos também a extinção do contrato. Pois bem, estudamos muita coisa, não é mesmo? E é com muito prazer e muita satisfação que eu concluo as nossas videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha absorvido bastante coisa do que vimos em todo o nosso curso. Tenho a certeza que todos vocês serão grandes profissionais. E lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos últimos fóruns e postar as suas dúvidas. Não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos, um grande abraço e tchau!